Queridos irmãos, apenas uma breve palavra. Nós ouvimos na primeira leitura a versão curta da primeira leitura do livro da profecia de Daniel. Susana estava à beira da morte. Ela havia sido assediada por 2 anciãos. Ela estava vivendo numa terra estrangeira, o povo havia caído numa grande desgraça, o exílio da Babilônia. Ela estava vivendo numa terra estrangeira e ali onde ela vivia, muito bonita, muito graciosa, cheia de virtudes também, foi assediada por 2 anciãos. E como ela resistiu àquele assédio, e essa resistência poderia lhe custar a vida. Então, como ela resistiu, eles a acusaram, de ter cometido adultério contra o seu marido. Mentiram. Como não conseguiram se deitar com ela, eles mentiram. E, inclusive, eles haviam ameaçado: se você não fizer isso conosco, nós vamos mentir a seu respeito, você vai pagar esse preço. Mas ela preferiu viver a pureza, viver a fidelidade, do que se deitar com aqueles 2 homens. E ela estava prestes a ser condenada à morte, quando Daniel se levantou para julgar em seu favor, para defendê-la. Então, a grande lição da primeira leitura é que nós não podemos esmorecer, nós não podemos ficar assim intimidados diante da ameaça, diante da injustiça, diante de qualquer coisa que possa vir contra a nossa vida. Porque antes morrer do que pecar, nos ensina os santos da igreja. Antes morrer do que pecar. E foi isso que Susana escolheu, morrer em vez de pecar. Só que ao mesmo tempo, ela também clamou aos céus, ela pediu a ajuda divina. E Daniel foi suscitado como essa ajuda divina, que veio para mostrar a incoerência dos seus acusadores, e acabou que no final ele conseguiu salvar a vida de Susana. Então, se por um lado nós devemos ficar firmes diante das ameaças, diante dos perigos que vêm contra a nossa vida, e sobretudo as ameaças e os perigos contra a nossa vida de santidade. Por outro lado, Deus vai sempre mandar alguém para nos ajudar, para nos defender. Deus sempre vai suscitar alguém para estar do nosso lado. Nós nunca estaremos sozinhos. E algo importante é que, às vezes, nós seremos essas pessoas que estarão do lado dos justos. Porque Deus pode suscitar a cada um de nós também, para também nós defendermos os justos. Para Daniel ali naquele momento, era mais fácil ficar calado. Era mais fácil fazer de conta que não era com ele a história. Ele poderia ter se omitido, mas seria um pecado tão grande quanto o dos anciãos que mentiram a respeito de Susana. Nós não podemos nos omitir diante das injustiças, diante dos pecados. No Evangelho, nós ouvimos um texto que é um dos mais bonitos das Sagradas Escrituras, que narra aquele encontro de Jesus com a pecadora pega em adultério. Eles trazem uma mulher pega em adultério para Jesus, para colocá-lo numa encruzilhada. Eles perguntam:
o que eles devem fazer, porque a lei mandava apedrejar a mulher pega em adultério. Então eles perguntam, o que nós devemos fazer? Se ele disser que deve seguir a lei e apedrejá-lo, então ele não é tão bom assim quanto parece. Mas se ele disser que não deve apedrejar, ele está indo contra a lei. De qualquer maneira, eles iriam pegar Jesus numa armadilha. Então Jesus responde aquela frase lapidar: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, quem aqui nunca pecou, quem aqui nunca errou, que atire a primeira pedra. Mas também, quem aqui não tem responsabilidade sobre o pecado dessa mulher? Porque a pergunta é, cadê o homem que estava com ela? Ela foi pega em adultério, mas foi com alguém. Por que só ela está aqui? Por que outras pessoas não estão aqui? Ou, por que ela teve que chegar nesse ponto? O que aconteceu para que essa mulher precisasse disso? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, quem não tem responsabilidade também sobre o pecado dela, atire a primeira pedra. Então, ninguém atirou a pedra. Todos saíram, um, a começar pelos mais velhos, reconhecendo os seus pecados, mas também a sua incoerência diante daquela cena. Eles queriam apedrejar uma mulher, como se eles não tivessem pecado e como se eles não tivessem responsabilidade sobre o pecado dela. E desse jeito, Jesus salvou a mulher da morte física, mas também da morte espiritual. A mulher pega em adultério morreria em pecado mortal. Perderia a vida física, mas também perderia a vida eterna, a vida espiritual. E depois desse acontecimento, a mulher nunca mais foi a mesma. Nós sabemos que ela tornou-se uma grande discípula de Jesus. A gratidão desta mulher em relação a Jesus nunca mais encontrou nenhum limite. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, para as nossas quedas, para as nossas infidelidades, ou para a dificuldade que nós temos de caminhar com Deus, de sermos fiéis aos nossos propósitos, fiéis à nossa fé, à nossa igreja, à nossa missão. Muitas vezes nós encontramos uma dificuldade imensa, mas quando olhamos aqui para essa mulher, nós não vemos tanta dificuldade mais. E qual foi o segredo dela? Qual foi o segredo dessa mulher para que a vida dela mudasse da água para o vinho? Para que a vida dela nunca mais voltasse a esse ponto. Porque ela nunca mais voltou ao adultério. Nunca mais ela voltou ao pecado. Qual foi o segredo desta mulher? Essa mulher primeiro foi encontrada por Jesus. Ela foi alcançada pelo olhar misericordioso de Jesus. Foi levantada, ela estava caída, ela estava no fundo do poço. E Jesus não fez aqui esse questionamento simplesmente para provocar aqueles homens, aqueles velhos depravados como os da primeira leitura. Ele não estava simplesmente provocando aqueles homens. Claro, ele estava provocando a fé, a conversão, a mudança de vida. Mas a intenção de Jesus, sobretudo, era salvar. Salvar aqueles homens, salvar essa mulher. E ela percebeu isso. Alguém me olhou com olhar de misericórdia. Até hoje eu fui usada. Hoje alguém me defendeu. Hoje alguém veio em meu favor. Hoje alguém me viu com dignidade. Me viu com amor. Então ela foi encontrada pelo olhar misericordioso de Jesus. E esse olhar misericordioso que a resgatou, que a levantou, nunca mais saiu diante dela. Do seu coração, da sua mente, da sua alma. E aqui está o segredo. Por que que nós somos infiéis?
Vocês estão me escutando bem? Esse som tá horrível hoje, né? Por que que nós somos infiéis? Por que que nós abandonamos? Por que que nós desistimos da nossa caminhada? Porque nós perdemos de vista esse ponto de partida, o amor de Deus por nós. É isso. Ela nunca perdeu de vista esse ponto de partida. Assim como Maria, mãe de Jesus, nunca perdeu, São José, os grandes santos, eles nunca se esqueceram do amor de Deus. Nós nos esquecemos e começamos a olhar para outras coisas, para as outras pessoas, até mesmo para as pedras que querem nos lançar sobre nós, jogar sobre a nossa vida. Nós nos distraímos com as criaturas e com o mundo. Nos distraímos com os entretenimentos e nos esquecemos do amor de Deus. Quando nós descobrimos o amor de Deus, num retiro, num acampamento, uma experiência de oração, num momento de intimidade, por um instante não parece que tudo está resolvido? Sim ou não? Por um instante não parece que a nossa vida nunca mais será a mesma? Só que nós nos esquecemos disso depois. E é disso que nós não podemos nos esquecer. Porque quando nos esquecemos, nós voltamos à vida velha. Nós voltamos a ser reféns dos nossos pecados, nossos limites, das nossas infidelidades. Voltamos a ser reféns das nossas paixões desordenadas. Aquele instante onde descobrimos o amor de Deus por nós e, por assim dizer, nos tornamos quase que invencíveis nesse amor, não pode sair da nossa mente, do nosso coração e da nossa vida. Por isso Santa Clara de Assis dizia com insistência: não perca de vista o seu ponto de partida. E o autor sagrado do livro do Apocalipse vai dizer que nós precisamos sempre voltar ao primeiro amor. Esse primeiro amor dessa mulher pega em adultério, ou o primeiro amor que salvou Susana da morte, que veio em seu socorro, em seu auxílio. O primeiro amor que faz a nossa vida valer a pena é o amor de Jesus. Então hoje, queridos irmãos, no início no segundo dia, né? Iniciamos ontem a semana das dores, no início dessa semana das dores, nesse tempo mais próximo da Páscoa, onde nós devemos fixar os nossos olhos no amor de Jesus, na cruz de Cristo, no sangue derramado por nós, no sacrifício de Cristo por cada um de nós. Vamos pedir ao Senhor que passemos o dia a meditar sobre o amor de Deus por cada um de nós. Que passemos o dia, em cada momento que a gente tiver para rezar, para meditar, nós vamos pensar nisso. O amor que salvou essa mulher pega em adultério é o amor que vai salvar a cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.